propósito específico da discussão do piso nacional da enfermagem. O primeiro ponto que eu queria destacar é que o Congresso Nacional fez uma opção política consciente, fundamentada, equilibrada. Eu lembro que o projeto original a respeito do piso nacional da enfermagem previa um piso na ordem superior a R$7 mil por mês, com a redução de jornada para 30 horas. E nós tivemos, obviamente, a responsabilidade de fazer algo que constituísse a média nacional para a fixação do piso nacional, mantendo-se a jornada atual, não a reduzindo. Então tivemos muita responsabilidade nisso para poder fazer esta opção política de uma elevação de condição de uma profissão a qual todos nós temos que fazer um reconhecimento devido e uma valorização devida que se faz através desse piso nacional. Então nós estamos muito firmes e conscientes de que é um bom projeto, que ele tem um bom mérito, que ele estabelece justiça para uma categoria. Houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal, o Supremo, por cautela, no prazo de 60 dias, suspende esse piso nacional da categoria para que se faça uma avaliação sobre fontes de custeio. Então o que nós temos que nos ater agora é a solução do problema relativamente à fonte de custeio do impacto financeiro para estados, municípios, hospitais filantrópicos e hospitais privados. Há diversas iniciativas e diversas alternativas nesse sentido. E hoje foram discutidas algumas na reunião de líderes. Um primeiro projeto, um projeto de lei complementar, número 44 de 2022, de autoria do senador Luiz Carlos Reins, que prevê o remanejamento de recursos orçamentários alocados em exercícios anteriores e que podem ser remanejados para os exercícios de 2023 e 2024. Isso foi feito no passado, especialmente durante a pandemia. É uma reivindicação do municipalismo, diversos prefeitos e a própria Confederação Nacional dos Municípios reivindica este projeto, e é um projeto que pode servir para constituir uma minimização dos impactos, especialmente para municípios, em função do piso nacional dos enfermeiros. Há outros projetos que representam um aumento de receita, que são receitas não previstas, inclusive um projeto de repatriação de recursos no exterior, que é um programa que já foi implementado no Brasil, que foi muito bem sucedido, que rendeu uma arrecadação na ordem de 46 bilhões de reais e que pode ser reeditado. Há inclusive um projeto no Senado, sob a relatoria do senador Renan Calheiros, que pode tratar de um novo programa de repatriação que pode, naturalmente, servir também como uma geração de receita para os entes federados, especialmente para municípios e estados. Há um outro projeto já apreciado no Senado, já aprovado no Senado, que está na Câmara dos Deputados, da atualização de ativos. Essa atualização de ativos que representa a atualização de patrimônio de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, com o pagamento de uma alíquota menor do que a alíquota do ganho de capital, e que pode ser um programa muito estruturado e muito sustentável também para a arrecadação de estados e municípios. Só nesses 3 projetos nós temos uma arrecadação absolutamente suficiente para estados e para municípios que podem fazer valer e fazer frente ao impacto orçamentário relativo ao piso nacional da enfermagem para os anos de 2023 e 2024, sem prejuízo de outras análises que podem ser feitas de projetos estruturantes ao longo do tempo para se ter uma fonte de custeio perene para estados e municípios para fazer frente também a esse impacto do piso nacional da enfermagem, inclusive a correção dos tetos de procedimentos de saúde, a própria correção de alguns itens da tabela do SUS que estão muito defasadas, mas essa é uma discussão um pouco mais ampla que tem que ser ao longo do tempo. Eu considero que nós temos todas as condições, através dessas iniciativas, de apresentar uma situação que possa ser relevante para estados e municípios e possa servir para reduzir ou mitigar completamente os impactos financeiros do piso nacional da enfermagem. Para os hospitais filantrópicos, diferentemente dos estados e municípios, nós temos alternativas. Já foi votado um projeto no Senado, hoje também está na Câmara, de uma ajuda direta, que é um auxílio emergencial para as filantrópicas que tiveram muitos impactos na pandemia e que não foram socorridas devidamente ao longo desse tempo. Esse é um projeto também do senador Luiz Carlos Reins, ele está tramitando hoje na Câmara dos Deputados e importa numa ajuda direta aos hospitais filantrópicos, especialmente às Santas Casas, o que é algo também que minimiza sobremaneira o impacto do piso da enfermagem. E uma outra coisa que foi ventilada também, e por mim, inclusive,
provocada, que considerando que é um problema nacional, é um problema de uma categoria inteira e naturalmente isso gera reflexos para municípios, para estados, para hospitais filantrópicos que desempenham um papel fundamental para a saúde do Brasil, nós temos a contribuição do Executivo e também do Legislativo através do orçamento. Então há as emendas parlamentares, inclusive as emendas de relator, ao RP2 do Executivo, deve haver agora uma soma de esforços do Poder Executivo e do Congresso Nacional para poder dar solução ao impacto financeiro para as filantrópicas na ordem de 5 bilhões de reais por ano, o que é perfeitamente possível de se encaixar dentro do orçamento para socorrer as filantrópicas e dar, obviamente, ou fazer valer aquilo que o Congresso Nacional optou, que é uma lei federal votada e sancionada que nós queremos ver aplicada no Brasil, que é a do Piso Nacional da Enfermagem. Então são inúmeras iniciativas que socorrem estados, socorrem municípios, socorrem hospitais filantrópicos, basta ter um pouco de vontade política, uma concertação de vontades entre os dois poderes nesse momento, para que nós possamos sensibilizar o Supremo Tribunal Federal de que nós temos alternativas legislativas, que nós temos medidas efetivas para poder fazer valer o piso nacional. E por último, que é um outro grupo que é atingido pelo piso nacional da enfermagem, que é o setor privado. Os hospitais, que inclusive ingressaram com a ação que rendeu essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reclamam do impacto empresarial no dia a dia dessas empresas de saúde, que são os hospitais. Para essas empresas e para o setor privado, há obviamente uma alternativa que é apresentada e que eles próprios concordam, que é a desoneração da folha de pagamento. Em relação a esse item específico, o que eu proporia como algo que eu considero absolutamente justo, é que se pudesse ter a efetivação do piso nacional da enfermagem e uma aferição ao longo de 60 dias, de 90 dias, do que é o real impacto para o setor privado desse piso nacional da categoria, para que a partir desse impacto concretizado e contabilmente demonstrado, nós possamos fazer uma desoneração que seja justa, uma desoneração que possa, de fato, equivaler ao que é o impacto para o setor privado. O que não dá para fazer com municípios, estados e filantropia, que nós já temos que fazer desde já uma solução de fonte de custeio. Mas com o setor privado poderia ser uma composição que eu considero absolutamente justa, equilibrada, e a partir desse grupo de iniciativas, e sobre isso falei com o ministro Paulo Guedes hoje, falei com o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados, está em viagem, em missão oficial, a respeito dessas iniciativas todas que temos, e espero poder apresentar todas essas iniciativas como possíveis para uma ampla convergência, uma ampla conciliação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para que possamos, repito, fazer valer o piso nacional da enfermagem no Brasil, obviamente recompensando ou mitigando os efeitos para estados, municípios e hospitais filantrópicos. Presidente, Fui longo, né? Me perdoe, mas necessário.